No segundo episódio do Interregno, nossa convidada é a poeta Mar Becker. Fizemos uma exploração detalhada de várias seções do livro A Mulher Submersa, publicado em 2020 pela Urutau. E a Mar nos deixou com água na boca ao descrever aspectos de sua próxima cria literária. Deus me fez fecunda na terra da minha miséria. Bom episódio e boa leitura, pois se você ainda não leu A Mulher Submersa, faça esse favor à sua inteligência. Quero começar a nossa conversa com uma reverência. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou na presença de uma escritora com recursos infinitamente deslumbrantes. Se A Mulher Submersa é o teu primeiro livro, coisa que eu não acredito, pois muitos outros livros devem ter morrido aí dentro de ti e geraram o solo fértil de A Mulher Submersa, eu só imagino o que esperar dos próximos. A nossa geração, reverencia Hilda Hilst, Clarice Lispector, Ana Cristina César, Euridice Fontella, mas eu tenho certeza que a geração dos meus netos vai colocar a Mar Becker nessa mesmíssima lista. Esse mercado de referências literárias é bastante complicado, mas daqui do meu mundinho, eu já passei recentemente por 4 abalos sísmicos na minha visão estética da poesia. O primeiro desses abalos foi lendo Roça Barroca, da Joseli Viana Batista. O segundo, Oswald Pede a Tarsila que lave as suas cuecas, da Bruna Calil Otero, aliás, entrevistada no primeiro episódio aqui do Interreg. Depois veio Sereia no Copo d'Água, da Nina Risi, que é um outro espetáculo. E agora, Mulher Submersa, de Mar Becker. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade de conversar contigo aqui. Mas antes de eu submergir no teu primeiro livro, já me fala um pouco do que eu posso esperar, ou do que a gente pode esperar do segundo, né? Deus me fez fecunda na terra da minha miséria. Eu agradeço, Eduardo, pelo convite para participar e conheço o trabalho dessas autoras aí que tu citou e para mim é uma baita alegria estar do lado e ser lembrada junto com elas. Eu acompanho o trabalho da Nina, por exemplo, há muito tempo já e é fantástico, da Bruna também. A Joseli é uma referência, assim, que acho que todas nós trazemos também, e essas que tu citou antes também, a Hilda, a Clarice. Então, me sinto muito honrada mesmo, muito lisonjeada de estar junto, assim, com elas na tua memória e nos teus abalos, como tu falou. E em relação ao Deus me fez fecunda na terra da minha miséria, acho que posso começar comentando o título, né? Eu escolhi esse título quando lia o Gênesis, a Bíblia de Jerusalém, é uma leitura corrente minha. Eu tenho uma relação muito forte com o texto bíblico já de tempo, e, e eu encontrei essa passagem quando o José, no Egito, teve, né, a mulher do José deu à luz Efraim. E aí ele no exílio, né, desterrado, sem pátria, estando fora, né, da terra de sua origem, ele se alegra do nascimento do filho, mas ao mesmo tempo diz: Deus me fez fecundo na terra da minha miséria. E eu me encantei tanto, eu achei tão fascinante essa passagem, tão linda e atroz ao mesmo tempo. Tem uma beleza e uma dor nela, né? E eu pensei, então, se eu for abordar a questão da fecundidade, a questão da fecundidade e avesso esterilidade, que é uma temática que já vem na Mulher Submersa e que vai voltar com muita força nesse segundo livro. Eu acho que ela é o arco desse segundo livro, na verdade.
se eu for tratar desse tema, eu vou ter que tratar a partir dessa frase do José que eu transportei, que eu mudei e trouxe ela para a voz de uma mulher, né? Deus me fez fecunda na terra da minha miséria. E aí trazendo também as referências que aparecem, acho que muito mais no livro As Filhas, as Mães, as Avós, na Mulher Submersa, e que também vão aparecer nesse segundo livro, mas muito mais forte, com muito mais potência na imagem exclusiva da minha avó, que é essa mulher sem rosto. Eu já tenho mais ou menos pensado a dedicatória desse segundo livro. A ela, essa mulher sem rosto, né? Porque acho que vai ser um livro. Eu falo vai ser porque eu ainda estou compondo e o processo de edição para mim ele é muito demorado. Eu venho e aí eu volto, aí eu penso o encerramento e depois eu quero voltar e pensar o começo e depois eu penso no meio. Ele não tem uma linearidade, o processo editorial é meio mosaico para mim, assim. Às vezes estilhaça de novo e eu tenho que voltar e repensar ele. Então, quando eu falo, provavelmente vai ser, eu estou colocando numa margem de possibilidade mesmo, mas tudo ainda meio que à deriva. Então, então eu penso assim que eu confronto, que eu enfrento muito essa questão da mulher que opta por não ter filhos, por não ter filhos, não ter, eu uso a figura de uma filha pela questão do espelhamento mulher-menina, né? Neta, avó, que é a temática desse segundo livro, assim, ela com muita força. E E a imagem da avó vem como uma não imagem, né? O rosto da avó vem como um não rosto. Tem aí a objetividade de não ter só de ser uma morta da qual não sobrou muita coisa, da qual sobrou como que barra em crochê que a minha mãe tem de guardanapo, de mesa e esse tipo de coisa que é muito vestigial, né? Muito da ordem do registro do rastro, assim, então é quase como que um exercício arqueológico e se faz deduções. Eu falo assim, a partir do ponto de crochê, pela largura do ponto, pela soltura do ponto, eu posso deduzir o formato das mãos, né? Posso pensar que calo que tinha, onde que estava e qual que era a extensão dessa mão, se era grande, se era pequena, como eram esses dedos. Então é como que a formação de uma anatomia a partir da plena ausência desse corpo, né? A formação de um rosto a partir da plena ausência desse rosto, assim. Então é um livro que nasce, que se pare, ele pare a si mesmo através da, da, da mulher que renuncia à neta, que renuncia à filha e da avó que renunciou à neta também, e ele vai parir alguma coisa de todos esses nãos, desses nuncas, desses não encontros, desse abismo, que é quase um buraco negro, ele pare alguma coisa. Então, é um livro que vem de um grande não. Eu acho que ele é um livro que nasce na terra da miséria, nesse sentido. Então, é como que pensar a fecundidade daquela maneira lá que aparece no Macbeth, quando se fala que algo veio de um cadáver, né? Se pariu alguma coisa do ventre de um cadáver. E isso soa um pouco mórbido e tal, mas eu acho que é a carga de imanência que tem essa imagem nesse segundo livro para mim, assim. Então, ele é muito pesado, é muito denso, eu estou lidando com humus mesmo, sabe? E eu venho, acho que, trabalhando com todo esse enredo, que é um enredo dramático mesmo, eu penso até em
de repente adiante construir algo no sentido de uma novela, um romance, assim, mas sinto que eu tenho estofo para construir alguma coisa já que consiga dar conta da quantidade de sustentação que é preciso ter para te manter um discurso na beira da abolição do discurso, que é essa ideia de renúncia, essa ideia de impossibilidade de dizer do pleno imargiável, aqui não se toca, né? Então, eu me coloquei, acho que a Mulher Submersa foi muito um exercício, assim, nesse sentido de tentar tocar o intocável, e eu sinto que o Deus me fez fecunda é, assim, que estica, repesa um pouco mais o arco ainda, sabe? Bom, só por essa descrição eu tenho. Bom, eu já estou aqui na fila de espera, certamente. Quem vai nos ouvir, eu acho que certamente também vai estar com a mesma expectativa, né? É bom ver desdobramentos de alguns dos tópicos que estão lá no miolo da Mulher Submersa, agora Uhum. reaparecendo com essa densidade, né? Tu sabe, Mark, um dos eixos aqui desse projeto do Interregno é explorar as relações que são múltiplas, né, entre filosofia e literatura. E dentro desse universo literário, a dicção poética é um dos alvos prediletos, mas também fico muito feliz de saber que tu quer fazer coisas também em outros formatos, em prosa, novela, etc. Eu não me lembro exatamente como que eu fiquei sabendo do teu primeiro livro. Eu tenho uma vaga lembrança que pode ter sido algum professor de filosofia, talvez o Paulo Faria, ou talvez o Virgílio Cutter, que compartilhou em rede social alguma coisa e eu fiquei sabendo do livro. E aí eu li algumas das tuas postagens com experimentos, esses ensaios que tu gentilmente deixa lá, né, nas redes sociais, e comprei o livro no começo de 2021. Fiquei boquiaberto a primeira vez que eu li, e fiquei muito curioso, né, quando eu fui olhar que tu tinha uma formação em filosofia. E aí eu pensei, bom, tá aí uma pessoa que eu preciso conversar, né, para poder explorar essa zona de fronteira belicosa, quase que uma faixa de Gaza do pensamento, que é essa relação entre filosofia e as artes literárias, né? É sempre desde o Platão isso é sempre difícil, né, de compor. E aí também eu queria saber como é que foi a tua formação em filosofia, qual é que foi quais foram as tuas predileções, as áreas, os autores ou autoras que nessa formação foram importantes para ti, e como é que tu vê isso ecoando, se é que ecoa, nas coisas que tu escreve. Eu comecei com a poesia, na verdade, que foi lá na adolescência ainda, né? Na verdade, eu comecei com o desenho. Poucas pessoas sabem disso, mas eu comecei a ler na biblioteca municipal e eu venho de formação de escola pública, lia tudo junto e misturado. Eu lia Osho, lia assim, sabe, João Cabral, e O aí que pegava aparecia na frente, tu pegava. o que vinha, Yogananda, quem que é esse? Não, sabe? Era tudo misturado. E eu estava lá à disposição, dava para retirar, retirava três por vez por semana, depois tinha que devolver. Nunca dava para ler todos, mas eu lembro que eu cresci muito assim em diálogo com a minha irmã gêmea, né? Eu tenho uma irmã gêmea, então a gente se fez muito na leitura, muito junto, assim. E e aí eu comecei a querer desenhar o rosto. Eu falei a essa mulher sem rosto. Foi um pouco do que eu falei na tua primeira Uhum. pergunta, em resposta à tua primeira pergunta.
E eu lembro que, em vez de começar a escrever, eu quis começar a desenhar rosto. Eu li o Thomas Mann, aí eu ia desenhar o rosto do Thomas Mann. Aí eu li o Oscar Wilde, lembro que eu li o retrato de Dorian Gray. Ah, aí sim tem um rosto bom para desenhar. Daí eu fui querer desenhar o Oscar Wilde. E procurava, né, as imagens na internet, era aquela internet de escada ainda, que tinha que entrar depois da meia-noite, porque senão dava muito caro. É, Mas isso tu tinha que idade, mas quando tu começou a ler Thomas Mann, Oscar Wilde? né, 14, 15, assim, não tinha mais do que isso. E aí eu só dali um pouquinho depois eu comecei a escrever, comecei a tentar escrever poesia, ou assim, o que quer que se possa chamar. E o fato é que tinha lá o computador, eu abria o arquivo lá de Word e escrevia, né? Talvez tentando imitar, tentando fazer alguma coisa com aquilo, assim. E aí eu deixei um pouco o desenho de lado também, e isso ficou para trás. E aí eu entrei para a universidade tendo escolhido o curso de filosofia, né? E lá em Passo Fundo mesmo, na Universidade de Passo Fundo, eu estou em São Paulo agora, e amei, assim, a formação, gostei enormemente do curso, mas eu tinha muita dificuldade de me dedicar àquilo que era a produção filosófico, fazer filosófico, como a academia exige, demanda, com paper, artigo e tal. E eu tinha escolhido, gostava de uma área que era filosofia analítica, filosofia da linguagem, né? Estudava muito Wittgenstein, fiz a monografia, o TCC em Wittgenstein nas investigações filosóficas e tal. E até o Cutter veio, eu tive muito contato com ele porque eu cheguei depois, quando vim para São Paulo, a estudar as investigações novamente com ele, o da certeza, e pensava em seguir até no mestrado e desistir, assim, na metade. Estava tudo engatilhado, sabe? Eu pensei, o Cutter nunca mais vai falar comigo agora. E ele foi sensacional, assim, deu o maior apoio e tal, e com relação a seguir na poesia, porque eu ficava muito, por questão de tempo mesmo, né? Não Claro. é só assim que são áreas em que o consenso não se chega, muitas vezes. Não é só uma questão da incompatibilidade inerente do discurso ali. Eu acho que há pontos de encontro, por exemplo, assim, aquilo que eu vejo de místico no Wittgenstein, eu vou ser um pouco contundente aqui, eu acho que tem, acho que até nas investigações filosóficas tem uma dimensão mística, não dá certeza também, assim, Aham. sabe? Aquilo que eu sinto para mim que se cruza ali, às vezes não dava certo por uma questão de tempo, entende? Então, assim, para eu poder me dedicar para um mestrado, para eu poder seguir na universidade, eu teria que deixar muito de lado a poesia, e a poesia, para mim, demanda muito, assim, muita energia, muita revisão de texto, muita dedicação. Então, quando eu falo em fazer poética, eu falo de um trabalho que me ocupa praticamente todos os dias da semana, mesmo quando eu não estou sentada escrevendo, eu estou fazendo serviço doméstico e eu faço muita coisa em casa e estou assim pensando em imagens, estou elaborando alguma Foi coisa. nessas que apareceu a ideia da mão fantasma do irmão do Wittgenstein. Aham, sim, Eu achei aquilo sensacional, sensacional, Mar. Eu não me lembro onde é que tu escreveu isso, deve ter sido no Instagram em algum lugar. A esse aí. mão fantasma do irmão do Wittgenstein. Bom, para quem não sabe, o Wittgenstein tinha um irmão, pianista, que perdeu a mão, inclusive tem composições para uma mão só, né? Não lembro agora qual que foi o compositor que fez Foi uma. o Ravel, O né, que Ravel, escreveu exatamente. o concerto para a mão esquerda, né? Exatamente. Mas na Eu acho que filosofia, então, o teu autor teve mais familiaridade na tua formação foi o Wittgenstein. foi.
né, poderia, eu tive, assim, li outras coisas que eu pensei em seguir em ética também, né, assim, estou falando temas gerais, eu estou muito, muito fria, eu já resfriei muito da filosofia, sabe? Não estou tão atualizado do que se está estudando agora, do que se tem discutido, assim, é algo que eu até gostaria de retomar. Mas nesse corre do próprio livro, a divulgação e tal, eu acabei me afastando e me dediquei como que integralmente a, a criar, compor a Mulher Submersa, e agora esse segundo também tem me tomado bastante tempo, sabe? Então, eu sinto que são meio escolhas que eu tenho que ir fazendo no caminho. E Sim. sim, esse da Mão Fantasma, ele entra no segundo livro, e eu esqueci de falar na resposta à primeira pergunta que o Deus me fez fecunda tem uma seção dedicada à feiura, que é um Mário para corpos em desalinho, em que há uma exaltação, elogio à feiura e a esse desvio para monstruosidade, sabe? Então, e nem sempre ali um monstruoso é algo que se percebe à primeira vista, de um golpe assim. Entendi. Então, sutilmente eu tento construir uma narrativa em que de repente tu tá perto de uma mulher monstro e tu nem sabe direito, entendeu? Então, né? Entendi. Beware, como diz a Silvia Plath. Beware, beware, ela fala. Eu vou aproveitar o gancho do Wittgenstein para te propor uma comparação aqui, usando um comentador do Wittgenstein, o filósofo Stanley Cavell, que, aliás, escreveu densamente sobre as investigações filosóficas, mas também escreveu muita coisa interessante sobre cinema. E o Cavell tem um livro chamado Contestant Tears, The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman, ou fala sobre um gênero que seria o gênero do melodrama da mulher desconhecida. Né? Ele cria esse conceito para analisar uma série de filmes. Né? E aí eu vou ler um parágrafo aqui que eu escrevi para um texto que foi publicado no Estadão, no Estado da Arte, aquele caderno lá do Estadão, apresentando esse livro do Cavell, para ver se não soa algumas coisas paralelas aí com os temas que tu trata. Quer ver? Olha só. Lá eu escrevi o seguinte, né, apresentando esse livro do Cavell. Os títulos que compõem a caracterização inicial do gênero do melodrama de Hollywood da Mulher Desconhecida são Stella Dallas, que é um filme de 37, do Kim Vidor, Now Voyager, de 42, Gaslight, do Cukor, de 44, e Carta para uma Mulher Desconhecida, de 48. A partir desse último filme, que dá nome ao gênero, vou tentar expor e comentar alguns dos seus principais elementos narrativos e que unificam esses diferentes títulos pela tentativa das protagonistas femininas desses filmes de contar as suas histórias, de encontrar a sua voz, a contrapelo das instituições do casamento e da maternidade, como alternativas usualmente aceitas para a sua afirmação como pessoa. Bom, o que eu achei de interessante, assim, quando eu li o teu livro, eu notei que tinha uma semelhança, vamos dizer assim, desse modo de tratamento, naquilo que o Cavell acha nesses filmes, né, que são filmes entre 37 e 48, que é essa ideia da mulher tentar se desvincular da imagem da mulher que está vinculada a um casamento, ou mesmo da imagem da mulher que tem prole, que tem filhos, etc. E eu vejo que existe essa tensão no teu livro, aparentemente vai existir no segundo também. E eu queria entender como é que tu vê essa dicção feminina
na mulher submersa em relação a esses dois tópicos: casamento por um lado, maternidade por outro. Primeira coisa que eu acho interessante destacar é que o, a, a, o, o dissenso em que eu me insiro na mulher submersa é o daquela mulher dentro da família que vai, em primeiro lugar, falar aquilo que se negou. Então, é a primeira das mulheres ali dentro da família e eu me refiro aí especificamente a um fato que tem a objetividade do fato, que é essa morte dita suicídio, até no caso ali desse evento que tem lugar na história familiar, diz respeito à minha avó, e que eu digo assim, eu falo eu, a minha irmã, mas todos na família, como que receberam a partir de uma versão que era a versão do suicídio. E isso ficou presente como uma sombra inclusive de possibilidade de se herdar essa força que daria fim a si. Eu acho que isso volta também como uma emergência de morte na mulher submersa. As mulheres submersas, esse caderno aí que tu cita, é uma é um caderno em que eu dialogo com as suicidas, três suicidas. A Safo não se sabe, mas assim, eu pego a Safo pelo legado do imaginário que se criou dela e tal, e converso muito mais com a fantasia da Safo do que com a Safo histórica, né? E, e acho que quando eu faço isso, recorro a essas mulheres suicidas ali dentro do livro, eu estou dialogando com uma versão suicida dessa figura em que eu não toco e em que não se toca ainda, e cujo nome não se diz muito bem também. E, e a minha tentativa, aquilo que motivo, né, pelo qual minha voz se ergue ali é justamente para fazer frente, para ser o galho torto que vai falar algo que não se disse, né, aquele nome, né, que não se falou ainda e ninguém teve talvez ninguém pôde, talvez, né, não, que é o grande centro o grande centro eu digo assim, o centro cego, o ponto maciço e cego dentro da cena doméstica, né? E é essa figura de uma mulher ali, que nem, na verdade, assim, que eu acho que num sentido coletivo, dialoga tanto com a história de outras mulheres, e eu recebi muito retorno de outras mulheres que se identificaram com isso, que nem importa mais a particularidade do evento e o quanto ele é singular meu, entende? Não importa mais assim tanto o quanto isso é singularmente histórico e o nível de particularidade que ele tem assim dentro do meu drama familiar. Importa para mim o reverb de coletividade que ele ganhou, e eu acho que isso diz muito e cruza com o que tu está trazendo aí em relação a, a essas figuras femininas, né, essas protagonistas femininas aí que tu coloca. Então, é a mulher como que de repente ergue a voz, e eu acho que no caderno A Parte do Reino isso aparece muito, esse levante de vozes, ou um levante de voz, ou vários levantes, ou um enxame que se levanta e que zumbi, alguma coisa diferente, alguma coisa que não canta o coro dos contentes e que vai necessariamente derrubar alguma coisa a partir disso. Assim, tipo o Pasolini falou, vai bater com o dedo num lugar da parede, nem que seja com o dedo, vai bater num ponto da parede até que a casa venha derrocada, sabe? E a minha busca na mulher submersa é fazer isso de uma forma muito
intrínseca. Eu tento como que fazer isso de dentro, em vez de confrontar, por exemplo, um rótulo do qual a mulher é muito que se, né, algo que se usou muito para se rotular mulheres são todas iguais. Em vez de usar isso e confrontar isso de fora, eu tento como que deglutir, assim, né? Eu tento num exercício como que interno, e eu digo, sim, as mulheres são todas iguais, e a partir daí desenrolar alguma coisa que possa vir como perigo para aquele que diz isso, ou para aqueles que dizem isso, ou para o todo que diz isso. É uma tentativa como que interna, é uma tentativa de implosão, eu acho, muito mais de implosão do que de explosão, eu acho. E isso me envolve também um encontro, imagino que com a finitude também, e finitude e envolve um encontro com a falta de sentido dessas instituições que tu falou, sabe? De repente, assim, o tema da esterilidade aparece, né? O tema e junto com ele da maternagem, da maternidade também. E o do casamento como instituição aparece também, aparece muito mais como um desencontro de amor. Lá no começo da Mulher Submersa, no Caderno dos Fins, aquela mulher que aparece naquele caderno inicial é uma mulher que não se encontra no amor, assim. Não há um encontro de corpos ali. Ou há um encontro de corpos, mas não se tem nada daquilo que tenha sobrado como história. Então, o que se conta é como que o que ficou de vestígio, rutilância, né? A luz que vem pela janela é uma luz que brilha o sal, que foi gozo, que foi suor, e já não se tem o corpo daquele que se amou, já não se tem o corpo daquela mulher que amou, ela é uma mulher estéril, repleta de estrelas, que está rutilando um fogo frio ali. Então, ela é uma mulher que não vai dar à luz nada, sabe? Ela não vai dar à luz filho, ela, na sequência do caderno, encontra o homem ao seu lado, mas encontra esse homem dormindo e tem vontade de colocar uma moeda na boca dele, um pingente com formato de moeda, como se ele fosse um morto. Então, é uma mulher que vive o amor como desencontro, que vive o amor como irrupção de fracasso, sempre, sempre irrupção de fracasso. E eu acho que o tema do desencontro matrimonial aparece assim, como que um desencontro no nível dos afetos ainda, sabe? Para Talvez dar eu não. uma palhinha aqui para os nossos ouvintes, para deixar eles com vontade de comprar teu livro. Olha só como é que começa o Caderno dos Fins, o primeiro texto do Caderno dos Fins. Sou uma cidade submersa. Quando à noite me deito contigo e te amo com todos os meus abismos, pela manhã sou uma cidade submersa. Porque é assim que amo, lendária e triste, porque não posso senão amar com o que nem em meu corpo é a história do fim de uma linhagem, estéril como sou. E quando pela manhã tu vais e eu permaneço na cama, nua, quando pela manhã a luz do sol começa a entrar pela janela e preenche o quarto, nessa hora o suor se reacende, o sal cintila em minhas coxas, e eu estéril, eu então sou uma mulher estéril, repleta de estrelas, de constelações. Sabe que quando estava falando dessa questão do episódio biográfico, que é, né, uma das tramas principais do teu livro, né, que envolve a avó, etc.,
Me reforçou também a comparação que eu fiz com a imagem da mulher desconhecida, porque o filme que dá título a essa, que é uma carta de uma mulher desconhecida, também é uma carta que é escrita por uma mulher que, quando essa carta é lida, a mulher já está morta. Ou seja, então é uma coisa que também envolve essa dimensão, vamos dizer assim, de quando, no limite, quando a mulher conseguiu se expressar, já não adianta mais, porque ela já está morta. Entendeu? Então, me dá vontade de querer explorar um pouco mais essa relação aí em outro texto, quem sabe, né? De eu Sim, tentar pensar, fazer essa comparação aqui. é muito forte isso, né, Eduardo? Assim, a pensar que eu pensar assim, eu falo, eu fiz eu tento às vezes construir alguns ensaios para o autoesclarecimento do meu processo poético, sabe? Então, assim, são comentários que eu faço sobre os próprios textos, e às vezes esses comentários geram novos textos poéticos, E assim, é depois como... tu vem querer me convencer que a filosofia esfriou em ti, né? E esses ensaios são o quê, mano? De onde é que saem esses ensaios? Não esfriou nada, É, tá tudo aí. Tá tudo né? aí. Tu tá só fazendo filosofia em outra forma. A filosofia se diz de N formas, né? É, de fato, tu tem razão. Assim. Deixa, Então, deixa, eu, deixa eu te perguntar uma outra coisinha sobre, ainda para nós não perder esse tópico, né, das mulheres submersas, que é, né, uma seção do teu livro, né? uhum, Bom, então lá nessa seção, tu tem a Safo, a Virginia Woolf e a Ana Cristina César, né? Então, três autoras, três suicidas ou potencial suicidas, né? E eu fico me uhum. perguntando quantos outros rascunhos tu já teria feito com esse mesmo tópico, assim, né? Será que em algum momento tu tentou fazer um perfil de outras mulheres submersas também que têm essas características ou ficou nessas três só? Eu, eu li algumas coisas assim da Alphonsine Storni, né? E gosto imensamente também a, ai, como é que é o nome daquela? Ela é argentina, ou eu não vou lembrar agora também, mas tem uma outra poeta que eu li muito, e a Silvia, sabe? Claro. Ah, que é outra poeta também que me influenciou assim enormemente pelas imagens, né? Pelo fluxo vertiginoso de imagens. Eu não cheguei a escrever, eu cheguei a escrever, minto, cheguei a escrever, mas não incluí dentro do livro. Talvez futuramente incluir na parte do reino como menção, mas não como um texto inteiro dedicado, como eu fiz nessas, como eu fiz nesse caderno, porque a seleção das mulheres submersas tinha a ver com uma dupla cena, que é a do suicídio e da água. No caso, a Ana Cristina César não teve essa relação com água. Mas para Sim. mim, como para mim o céu tem a ver com o mar, eu gosto do céu Sim, tem a na, junção, né? quando é antes de Deus ter colocado o arco. Eu gosto do céu e do mar junto. Então, assim, para mim, essa ideia de mar e céu é como se eles fossem como que ambos horizontais e tudo que diz respeito à altura, ao sentimento de altura, vai dizer também respeito ao sentimento oceânico, essa coisa de mar e de se perder no mar, tem algo de se perder no ar também para mim. A ave que faz voo rasante também, lá no final do Caderno dos Fins. Entendi. Então, eu selecionei como que essas figuras que tinham uma morte na água, que elas se perdiam em que os corpos eram devolvidos a essa imagem que tudo permeia, esse elemento que permeia tudo, sabe? Que ele é capaz de penetração em tudo. E a água aparece de muitas formas, acho por isso eu escolhi também como título Submersa e essa imagem da água, porque aparece no vapor, na Uhum. neblina, lá na névoa, em que a mulher da Serra Sem Fim vai para o banheiro tomar banho, respira a água do chuveiro e existe essa volatilidade do álcool da uva e que se mistura com o vapor, aquela mulher respira aquilo ali e meio se embriaga
na Embriaga no gente, banho com o vapor do chuveiro quente, né? algo assim, sabe? Então, essa imagem da água está muito presente ali. Curiosamente, no Deus me fez segunda é muito mais a imagem do fogo que aparece. E Sim, as transfigurações do fogo, sabe? É um fogo de boca de fogão. Eu tenho muito, novamente, o meu lugar de escrita é a casa, sabe? Eu sou uma mulher de casa, de dentro do lar, assim. E o fogo, quando eu vejo a boca do fogão, sabe? Não é, é o fogo do gás, e é o fogo azul, eu digo, como que pode um fogo azul, né? E aí, quando a gente pensa no fogo, a gente pensa no fogo quente. Eu digo, esse meu fogo é metileno, é um fogo metilenado. Então, eu trabalho com esse fogo, trabalho com as cinzas, né? Que também é uma imagem fria, e alguma outra coisa como sopro dentro da pedra de carvão, que aí acende algo de cardíaco, assim. sim, Mas é muito mais essa imagem fria, de rutilação fria do fogo que aparece. Eu acho que na Mulher Submersa aparece muito pouco fogo. Parece muito mais a água e o sal, como vestígio de mar, como deserto de sal e tal. Então, são diferenças que eu vou estabelecendo também. Eu estabeleço paralelos e diferenças entre os dois livros, né? E, e acho que por isso que eu, nesse caderno, As Mulheres Submersas, optei por essas três figuras. A Alfonsina poderia entrar também como uma dessas mulheres que se deixou levar pelo mar, né, pela ideia de mar. E curiosamente, eu cresci no interior do Rio Grande do Sul, onde não sim. há mar, né? Passo Fundo está bem longe do mar, né? É longe do mar e eu fui conhecer o mar tarde, assim. Então, eu digo, né, as notícias do mar chegavam pelas bocas das mulheres da família ou chegavam pelas notícias, né? Pelo jornal lá da RBS, lá do meio-dia, o verão, as fotos do verão e tal. Mas não havia, era muito mais a piscina doméstica ali, aquela ali que tu montava e tal, mas essa coisa de terminar a terra e começar água e não se vê o fim da água, a curva do fim, isso é uma coisa que veio só mais tarde para mim, né? Então, eu sinto que o mar entrou nesse fantasioso imaginário, assim, da mesma forma que essa figura dessa mulher entrou muito mais pela imagem de renúncia, muito mais pela imagem da ausência dela mesma do que de presença. Sim, o mar também entrou. Uma coisa que tem que notar, assim, bom, tu está dialogando com essas mulheres submersas, né? A Safa, a Virginia Woolf, a Ana Cristina César, mas tu também está conversando com aquelas tuas referências que estão alive and kicking, né? Eu gosto muito no final do livro quando tu menciona, né? Essa série dedico a algumas das muitas poetas vivas do nosso tempo, são mulheres que leio, que me acompanham, que me influenciam, e aí que tu faz uma lista, né, bastante extensa lá de várias dessas autoras. Então, tu está conversando com todo esse universo aqui, né, da produção literária feminina em língua portuguesa e em outras línguas também. Mas eu queria agora falar um pouquinho sobre... Tem um verso teu, que tu já mencionou, que é os tempos mudam, as mulheres permanecem as mesmas. Tu colocou isso como... Né, há pouco tu descreveu isso também como uma espécie de... tomem cuidado ao dizer isso, né? Talvez não... Tomem cuidado ao dizer essas coisas, né? Mas é difícil não trazer para a leitura daquela sessão, que é a parte do reino, né? As categorias de substância e acidente, o que permanece e o que muda, né? Mas, assim, isso talvez é arriscado eu te perguntar agora, depois que tu disse, mas eu vou tentar. Tem alguma substância que é propriamente feminina, que é inescapável, que você queria aprender na mulher submersa? Porque quando a gente lê algumas partes do A Parte do Reino, tem coisas mais ou menos assim. Deixa eu achar aqui. Peraí, aqui. Eu não posso me esquecer de mim nas tantas mulheres que fui,
Não posso esquecer Eva, não posso esquecer Agar atravessando o deserto com Ismael no colo. Tantas mães atravessam a cidade de São Paulo com seus filhos no colo às 6 e pouco da manhã. Os tempos mudam, as mulheres permanecem as mesmas. Não há mãe que não tenha acordado alguma noite só para se certificar de que o ar também entra nos pulmões mais frágeis da casa. Não há mãe que não tenha passado alguma vez pelo terror de imaginar que talvez o peito não dê leite, que não seja capaz de chorar um rio no meio do Saara e que chorando não sonhe com um modo de decantar o sal da água para dá-la de beber a uma boca com sede. Então, será que teria, se depende, eu tenho a tendência a achar que teria alguma coisa dessa essência na esfera do cuidado, na esfera especialmente do cuidado com a prole, ou eu estou inventando coisa aqui? Se há, é muito nesse sentido do sugerido, sabe? E Entendi. nesse arco desenhado aí, especificamente na leitura que tu colocou, é muito mais nessa dimensão mesmo do cuidado e dessas. Acho que talvez assim, talvez nesse movimento, né, de mulheres que erguem e que se legionam para erguer uma voz, muito mais uma identificação que vem pelas dores compartilhadas, né? E quando eu falo de Agar e quando eu falo dessa em São Paulo que atravessa, eu me refiro a figuras, a mulheres que compartilham, mesmo estando em tempos diferentes, compartilham dores muito semelhantes e que têm medos assim que se repetem ao longo da história e nesse sentido, nesse compartilhamento de dores, né, que muitas vezes ficam tácitas, que é muito recente o compartilhamento disso, é muito recente se poder elaborar isso dessa maneira, por exemplo, como nesse texto, não é algo que vem de muito, de tanto tempo. Então, acho que nesse sentido, sim. Eu acho que nesse sentido é possível, não sei se uma ideia de substância, porque esse termo substância compromete tanta coisa, né? E é difícil, assim, é peso Eu sei, pesado. é pesado, né? É pesado. Falar substância, falar Mas essência. eu diria assim, semelhanças de família. Ah, olha aí, tá vendo? Olha a filósofa reaparecendo aí, exatamente para romper com o essencialismo, tá vendo? Olha aí. Alguma coisa de né, dores que têm semelhanças de família, que tem esse Formas de traço, vida compartilhadas. que são, que tem, que se poderia sentar e conversar a respeito e gradações de cores ali que volta e meia se encontram, né, nuances que têm familiaridade. Acho que nesse sentido, sim, eu me reconheço muito nos textos, nos poemas, né, dessas poetas, por exemplo, mencionadas aí no final. Quando eu leio aquilo que vem delas, eu me reconheço muito. O trabalho da Raquel Gaio, por exemplo, que é uma das que eu cito ali, a Raquel tem um trabalho na poesia e na fotografia, ela é uma artista visual e é uma poeta também. Então, assim, é um trabalho que no amplo espectro me capta, me captura, sabe? E isso que ela faz reverbera em mim. Acho que é uma. Aí vem o caderno lésbico que eu digo. O caderno lesbos é um Já caderno. vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Então, eu acho que é por essas identificações, sabe, que surge esse contato, assim, meio como que de fundo entre uma mulher e outra, e por aí vai. Já vamos começar a falar disso então agora, né? A gente tem a seção Lesbos, da Mulher Submersa, né? Que é Uhum. pequeno, infelizmente. Mas nós Sim. temos vários ensaios que tu tá colocando aí nas redes sociais, eventualmente, e esses dias apareceu um chamado Sete Rendições Devassas, dois estudos, e que, se tu me permite, eu gostaria de ler o segundo estudo, né? Aham. Que Ai, ai. diz assim, vamos lá. Não fosse cada sinal, cada imperfeição,
não fosse meu ombro ainda marcado pela alça, a etiqueta da calcinha aparecendo, o fio de estria na curva, não fosse a linha solta na barra da blusa e parte das minhas costas à mostra, e teu olhar quando desce e descobre que no desenho não são iguais as minhas covinhas de Vênus, não fosse cada delicadíssimo insulto, não fosse isso, tu me tomarias imaculada, meu corpo a ser pintado numa tela como a Virgem do Prado de Rafael. Não fosse isso, tu não terias coragem, não ousarias jamais me tocar, muito menos contornar o meu cozinho assim, com o dedo, com tinta tão sem valia quanto o teu guspe. Cara, isso aqui é um espetáculo. Eu nunca antes na história desse país uma menção ao sexo anal foi feita com tamanho engenho. Vem cá, um volume tão somente dedicado à erótica tá nos teus planos? Sim, sim. Eu acho que esse caderno, Sete Rendições Devassas, e eu talvez sejam sete, talvez sejam mais, assim, eu coloquei sete porque é um número cabalístico, eu gosto muito do número sete. Coloquei sete de início, mas talvez, vamos ver o que que sai, sabe? É aquilo que eu tenho de, é aquilo de mais difícil que eu tenho escrito é esse caderno, porque tu, trabalhar com o teor com um teor erótico, assim, e com uma delicadeza, eu digo assim, com um traço fino de putaria que envolva certa, que envolva essa malícia, eu digo, essa bandidice feminina, e que está ali presente, que se traceje dessa forma e que venha na voz de uma mulher, eu acho que isso também é importante marcar que isso venha na voz de uma mulher que fale disso, assim, é diferente, né? A gente tem algumas, a Hilda tem textos eróticos, todos sabem, mas ela tem textos também especificamente sobre anal e tem a tatuagem lá Tem a Bruno Otero também, né? Tem esse livro Anticorpo, né? Que eu acho máximo também, né? e assim, acho que eu penso sim, penso em dedicar. Agora, eu tenho muita dificuldade em inserir algo assim no resto da minha poética, no restante, no tomo grande daquilo que é a minha poesia. Então, se eu for escrever, pretendo continuar escrevendo. Acho que tem muito aí. Eu quero trazer alguma coisa de Hilda também, de repente dialogar diretamente com alguma coisa dela especificamente. Outras poetas, a Márcia Barbieri, que é uma escritora da prosa, mas que também tem uma escritora contemporânea, assim, muito excepcional e tem um trabalho específico com a literatura erótica, a Cá Dantas também. Então, assim, eu pretendo escrever e acho que vai levar tempo, e se for publicar, penso em publicar, mas vai ser de forma isolada, separar como uma plaquete, assim. Entendi. Vai ser bem desaforada, ainda pintada com iluminura, assim, bem Edição fazer para alguma colecionadores da poética da Marbeck. vamos ver. Mara, a presença da poesia em ti assim, é visivelmente transbordante. Né? Tudo que tu tá falando aqui já vem imagem a toda hora, a tua cabeça funciona, né? Uma voltagem poética impressionante. Mas em algum momento tu já pensou em desistir de escrever poesia? Eu vou te perguntar isso porque eu vou te contar uma história aqui de um poeta frustrado. Tá? Muito precocemente, eu, jovenzinho, lá, eu nasci em 71, tá? E eu caí na armadilha de pensar que nada mais havia para ser dito em poesia. Tipo assim, o que tinha para ser dito já tinha sido dito. E, aliás, tem uma história engraçada de como é que eu cheguei a essa conclusão absurda, na verdade. Né? Um belo dia, ainda
adolescente, assim, se não me engano, em 87, então devia ter 16 anos, eu resolvi usar aquela receita de fazer poemas dadaístas, sugerida pelo Tizara, né, que o Tizara dizia assim, né, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema, recorte o artigo, depois recorte minuciosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, seguidamente tire os recortes um por um, copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco, o poema será parecido consigo. E pronto, será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Essa é a receita do Tzara, que é genial, né? Aí eu fiz tudo isso, né? Isso lá, gurizinho, né? E saiu um poema lá. Né? Até eu postei nas redes sociais a foto desse poema, que eu tenho guardado aqui dentro do armário que as traças estão comendo aqui. Né? E aí eu dei um nome para esse poema, esse arranjo de palavras colado, e o nome que eu dei era O Maestro Rege o Resto, porque tem uma das colagens que é a palavra maestro e tem umas palavras em volta. Até que um belo dia, se não me fala a memória, no mesmo fatídico 87, eu li uma tradução do Augusto de Campos para um poema do Richard Crashaw. O poema é Desejos à Sua Suposta Amada. E aí eu me deparei com o seguinte verso: figuro um rosto de beleza só composto, maestro a reger o resto. Cara, o título do meu poema era O Maestro Rege o Resto. A tradução do Augusto de Campos é Maestro a reger o resto. Aí eu né, fiquei sem chance nenhuma de me recuperar do choque, com tamanha coincidência, cheguei à conclusão que não havia mais nada a ser dito em poesia e desisti, naquela hora, naquele dia, de escrever poesia, e até hoje, às vezes dá um pouco de vontade, mas nunca mais fiz nada. Né? Eu espero que nada disso aconteça contigo, nem chegue a essas conclusões idiotas que eu cheguei na infância, mas em algum momento tu chegou a pensar assim, não, eu não vou largar desse negócio de poesia, não quero mais, etc. Eu tive aqui, quando cheguei aqui em São Paulo, eu tive essa engraçada tua história. Eu vou conferir essa postagem aí. Eu não, que tu falou que tu colocou lá o Tá lá, poema. tá Não, lá, tá lá, botei no Instagram, está no não Facebook. consegue que tu volta. Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive muita dificuldade em me adaptar aqui com a cidade. Eu digo que eu vou ter uma eterna briga com São Paulo. Não tem como, não adianta. Já tô indo para 8 anos morando aqui, não vai, sabe? Não vai. Tá tudo certo, assim. Nem sempre a gente precisa se adaptar a uma cidade para morar nela, né? Vai, Agora, essa experiência do desterro do José lá tem a ver com essa tua experiência de eu acho que ter no talvez sim. exílio aí? De repente eu consegui, assim, tendo saído, né? Tendo saído de lá, tomar alguma perspectiva, né? E olhar de volta. Mas tu paga um preço, né? Que é o preço esse do desterro. Então, e da inadaptação, assim. Eu digo que quando eu volto para Passo, eu estava lá agora esses dias. Quando eu volto para Passo, é uma cidade que está do tamanho dos meus pés, assim. Eu consigo sair, mensurar ela. Uma cidade menor, ela é possível pegar com a mão, mesmo que não seja possível, mas ela é mageticamente possível pegar com as mãos. É muito importante para mim poder pegar algo com as mãos. Eu venho de costureira. A única coisa que sobrou de que eu tenho de mulher da minha avó, que é a primeira mulher é uma mulher morta na minha linhagem. Mas o que tem disso é algo que foi feito com as mãos. Então, é muito importante essa imagem de mãos, de mulher que costura, e de mulher que faz algo, que faz pão, que faz coisas com mãos, que trabalha com a manufatura, com argila, com fazer alguma coisa nesse sentido. Fazer tecido, cortar carne. Eu digo que a mãe foi açougueira, trabalhou com corte de carne, e depois trabalhou com corte de roupa e costura, tudo com a mão. E quando aqui em São Paulo eu passei muito estresse por causa desse início, eu me voltei a uma atividade com a mão também. Então, assim, eu comecei a fazer pão primeiro. Fazia pão e coisas de receitas, tudo que dava para fazer, que dava para modelar e transformar em alguma coisa assim de massa e que dava para depois comer também, de preferência.
Depois eu comecei a fazer boneca, ursinho e corpinho, assim, tinha que ser algo de crochê, eu aprendi a fazer crochê e tal, e tem assim, tem um ursinho que ficou lindo, um leãozinho que ficou, demorava semanas até transformar aquele pequeno comecinho de crochê em alguma coisa que tu preenchia com fibra de silicone, né? Tinha um recheio. Eu gostava de coisa, eu não gostava de guardanapo, eu gostava de coisas que transformava em corpo, que dava para também pegar e sim, possivelmente oferecer, dar para alguma criança, sei lá, que dava para fazer como se fosse um corpo. Então, eu acho que eu pensei em parar com a poesia nesse período, quando eu comecei a fazer alguma coisa com a mão aqui. E para mim teve a ver com deixar de lado a palavra para trabalhar alguma coisa que é pré-palavra, pré-linguagem, que é muito mais físico, é metabólico, eu digo assim. Eu digo que a mão pensa junto com algum órgão, assim, sabe? E para mim essa experiência de ter me mudado, de ter saído de dentro da minha família, ter saído da cidade, essa cidade que me aterra tanto, né? E o Sul especificamente, que é uma utopia agora, assim, é uma inexistência para mim, mas que funciona utopicamente como inexistência. Para sair de tudo isso e conseguir alguma vida aqui, eu tive que me fundar quiromancicamente, manufaturalmente. Isso se deu pela feitura de crochê, de pão e qualquer outra coisa que fosse ser feita com mão. E acho que vem dessa tentativa de, então se eu perdi tanto do meu corpo, então eu vou começar a fazer aquilo que eu vi outra mulher fazer, que é a minha mãe, eu sei que o que tem na minha avó é isso também. Então, de repente, se eu começar a pensar numa existência que comece pela mão, dá para fazer alguma coisa, eu começo a me criar a partir daqui. Não dá para eu nascer nessa cidade de cara, então eu começo a nascer me fazendo eu mesma com minhas mãos. E assim que foi. E aí eu parei com a palavra nessa época. Eu estou viajando aqui, mas teve algum momento que tu postou alguma live tua cantando milonga com Eu baixa e canto. coisa? Eu Eu vi isso, né? Eu não estava delirando, né? não, não tava, eu adoro, nossa, amo, assim. Essa, Tenho. é porque é engraçado assim. Eu, pelo menos para mim, não ficou nada, não transparece na mulher submersa qualquer tipo de dicção assim regional que possa dizer assim, nossa, essa mulher de Passo Fundo, nossa, essa mulher gaúcha. Quer dizer, eu não percebo isso, né? E acho que Sim. não tem, não sei, me corrija se eu estiver dizendo asneira, mas eu vejo que isso, né, tu está falando aí de uma saudade do Sul, de uma saudade do Passo Sim. Fundo, e tu tem essa coisa de enxergar um valor, né, na expressão cultural da milonga e tal. Sim. E isso aí nunca foi uma coisa que está dentro da poesia, vamos dizer assim, essa coisa do gauchismo. Eu acho que o que tem assim de traço regional, se eu posso falar assim, na Mulher Submersa é um traço muito menos sul-rio-grandense e muito mais interiorano. Entendi. Eu acho que existe essa vida de mulheres de interior, a, a, a Dília, né? Se vê em A Minas. Casa do Campo, Mesmo a Ana Martins Marques, que é uma poeta que eu amo, que me toca profundamente, ela é também uma poeta que traz na escrita dela alguns traços interioranos, assim. Eu digo, tem poetas em que tu vê esse esboço de interior acontecer. Eu acho que a predileção pela casa, por exemplo, pelo quarto, por cômodos, por
por uma vida toda feita no ínfimo, né? Por quarto de costura, assim, a não ser que se vá muito para bairros aqui em São Paulo e tal, que se vá muito no íntimo do íntimo, tu não encontra essa vida de costureira. Tu não encontra. E em cidades assim mais interioranas, tu encontra mais, sabe? A minha mãe faz costura, por exemplo, assim. E, e eu acho que essa existência de interior é o que se pode encontrar de mais local, eu acho. E eu acho que é por isso que reverberou também em algumas outras. Tem uma moça que está fazendo, que está estudando, eu acho que que estudou no mestrado poéticas de interior do Uhum. país, assim. Eu não sei se ela escolheu alguns estados específicos, Minas, eu acho que sim, São Paulo. E aí ela veio conversar comigo por causa desse elemento na minha escrita também. E a gente percebe, por exemplo, como é diferente de uma poesia super urbana daqui de São Paulo ou super urbana do Rio de Janeiro, que são excelentes. Tu tem também vozes assim excelentes, mas são muito diferentes, entende? Falam assim de lugares muito diferentes, né? E com referências muito diferentes, assim. Eu não tem mesmo referências culturais, assim, eu percebo que o quanto a minha escrita, assim, quando bebe da infância, quando bebe e busca, assim, referências na infância, o quanto ela passa ao largo de uma vivência, por exemplo, dentro de museu, por exemplo, porque não se, assim, se tinha, era assim, lá de vez em quando, se ia com a escola, não, e aí aqui em São Paulo, por exemplo, né, é, é, quem nasceu aqui já nasceu com outro tipo de Sim, encontro. a vida cultural gravita em coisas como o MASP, por exemplo, né? Isso, exatamente, sabe? E isso muda tudo, assim. A minha experiência de vida de criança é na pracinha, e muito pouco em cinema, sabe? Muito pouco mesmo. O que eu fui encontrar de cultural foi muito mais lá com 14, 15 na biblioteca municipal, e em que as sessões eram essa mistura. E Sim. tinha, assim, a possibilidade de ir atrás e buscar, e isso tem mudado, claro, mas é muito diferente. E acho que tem um tipo de vida muito diferente e tu tem riquezas nas duas, que podem ser exploradas de formas diferentes e que vão dar frutos, acho que bons frutos nas poéticas aí feitas no Brasil por essa pluralidade toda. Tem uma coisa que eu não quero deixar escapar, que tu mencionou, assim, de como a tua dicção é de uma mulher de dentro do espaço doméstico, do espaço da casa, né? E quando a gente olha, por exemplo, o discurso da filosofia feminista contemporânea, por exemplo, vai na direção exatamente de ampliar o horizonte feminino para além do espaço doméstico, que foi o espaço, historicamente, que as mulheres sempre, né, ocuparam, né? Então, a ideia era romper com o doméstico. E o que eu acho sensacional, e a seção que eu mais gosto de Mulher Submersa é Breve Ontologia Doméstica. Por quê? Porque ali tu tá te reconhecendo, e os personagens ali estão se reconhecendo como atuando a partir de dentro de casa, se identificando, inclusive, com uma espécie de mimetismo com os utensílios da casa, mas não tem nada de tem submerso na casa, mas não tem nada de submisso à casa. Ao contrário, tem uma emergência revolucionária ali, né? Eu vou, como é que chama? Mata a cobra e mostrar o pau aqui. Eu vou ler o troço, né? Quer ver? Olha só. Uhum. Por ficarem muito tempo expostas ao ambiente do lar, as donas de casa acabam sendo tomadas pelo lar. É como numa doença. As cenas domésticas avançam no seu sono do mesmo modo que a febre avança no sangue.
Assim, as donas de casa preveem o futuro, dizem que em breve a rebelião virá. Ou seja, é o espaço doméstico, mas não é o espaço da submissão. Essas mulheres aqui, a maior parte das vezes, estão, inclusive, isoladas ou sozinhas, não tem nem, vamos dizer assim, a figura do patriarca ali a rondar. Né? Então, isso eu acho sensacional, porque é uma forma, vamos dizer assim, de explorar o espaço doméstico, o espaço do cotidiano, o espaço da lida, da coisa da casa, vamos dizer assim, sem que isso tenha qualquer compromisso com, bom, então esse é o espaço da mulher e nada mais. Não, não é isso. Né? Então, eu acho muito. Vou dizer que é contra-revolucionário ou revolucionário, já não sei, mas que é lindo demais isso aqui. Entendeu? Essa sessão Breve Ontologia Doméstica é um espetáculo. A minha tentativa foi exatamente pensar como seria uma insurgência que viesse de dentro e que pudesse conspirar com aquilo de que a princípio a mulher foi refém. Conspirar com a casa, poder trabalhar junto com a, em vez né, a louça que poderia aliciar a mulher, de repente ela se torna a arma ali, mesmo que no nível ali ainda fantasioso, muito nesse imaginário reduzido assim ao absurdo, né? Levado às últimas consequências. Tem uma carga imagética, uma carga de imaginação, tanto imagética quanto de imaginação, nesse caderno aí, muito, muito, muito intensa. Então, eu acho que mesmo que seja dessa maneira, como que onírica ainda, e eu tento depois trazer a imagem dos camaleões e falo desse mimetismo das mulheres com os objetos, porque o camaleão se torna invisível em relação à paisagem, né? Ele se camufla com a paisagem, mas a invisibilidade ali, que por um lado pode ser vista como uma ferida, pode ser vista, a invisibilidade que pode ser vista como algo prejudicial, no caso do breve ontologia doméstica, se torna um potencial. A invisibilidade se torna o poder de camuflagem, se torna um sorraterismo, poder de ameaça e contragolpe. Então, tu tem uma casa que ameaça junto com a mulher, não ameaça contra a mulher, não ameaça a mulher, que trabalha junto numa insurgência contra outra coisa. E eu acho que essa outra coisa é sugerida, anunciada. Ela está no nível do indizível. Eu acho que aí no livro ela é anunciada, está no nível da indisibilidade, mas ela é colocada como essa margem e há um fio de perigo, há um fio de sinistro que é sustentado nesse caderno aí. E em vez de ser vista como uma mulher, como uma mulher submissa, como tu falou, a mulher da casa que está ali no centro é vista como uma mulher perigosíssima, inclusive que por conhecer a fundo a casa e todos os instrumentos domésticos, como funcionam todas as lâminas, todos os prateamentos, todas as válvulas, todos os cantos de sombra e luz, cada curva de blusa, sabe exatamente os pontos onde tocar, sem inclusive ser denunciado. É quase como se a invisibilidade ali trabalha muito que a favor dela. Tem um conto, tem um livro do Osman Lins, chamado Os Gestos, e tem um capítulo chamado A Cadeira de Balanço, que é uma mulher grávida que vai sentar na cadeira de balanço do marido, etc. Eu acho que esse conto aqui, se tu não conhece, dá uma olhada uma hora para tu ver como é que é retratada essa relação da mulher com os utensílios da casa nesse conto. Eu acho que isso vai te interessar demais. Eu escrevi uma vez um texto sobre isso, sobre esse conto do Osman Lins,
retratando do espaço do casamento na ficção literária nacional, etc. Eu não lembro exatamente qual que era a minha tese naquele dia, ou naquele texto, mas me lembro dessa coisa, vamos dizer assim, da mulher tratando com os objetos na casa, agora, de uma perspectiva, essa sim, aqui, de submissão completa. Assim, a cadeira de balanço do marido é do marido, ela nem grávida ela podia estar ali. Entendeu? Então, para tu ver como tem essa coisa de fato que é impactante no teu livro, que ali a casa é instrumento de guarida, instrumento de defesa, instrumento, inclusive, de, como tu disseste, contra-golpe. Né? A casa e os seus utensílios estão a serviço da mulher. Sim. Né? E isso não é comum, a gente não acha isso né? Assim, em qualquer lugar na literatura. Isso é um negócio que é o tipo de exploração, vamos dizer assim, que eu espero da boa poesia, vamos dizer assim, fazer isso que tu fizeste ali. É um negócio impactante. Tá? Como é que é a tua relação, Marco, com rede social? Né? Tem perfil no Instagram, tem perfil no Facebook. Como é que funciona a rede social para ti? Tu tem como prescindir daquilo? Tu gosta da interação virtual que é gerada ali? Ou tu considera simplesmente um instrumento que é importante para dar visibilidade para o teu trabalho, mas na verdade uma encheção de saco? Como é que tu lida com a coisa da rede social? Eu comecei com o Facebook, não tinha Instagram. Instagram foi criar faz pouquinho tempo, assim, acho que deve ter 1 ano e 3 meses, né? Então, até não demorei a me familiarizar um pouco. E com o Facebook especificamente, eu comecei, eu comecei com um perfil normal. Era um perfil assim de usuária normal. Não ou escrevia de vez em quando alguma coisa, mas compartilhava muito de opiniões também. E hoje é muito raro, assim. Eu não faço isso, não nem nem penso em fazer. É uma coisa que fico à parte mesmo, assim. Então se tornou para mim, com o passar do tempo, com o próprio fato de eu começar a assumir a escrita e ir assumindo a escrita, houve que esse espaço se tornou um espaço de criação e compartilhamento, e revisão e reescrita de textos e tal. E primeiro eu fazia num blog, eu tinha um blog lá em 2009, 2010, mais ou menos, e aí eu fechei o blog, comecei a revisar os textos e resolvi, não vou deixar aberto, eu vou fechar. E aí eu tive um problema no computador, o Word também não funcionava mais. O que funcionava era o Facebook, alguma coisa assim de usar a internet. Eu podia escrever no e-mail, eu podia escrever ali no Facebook e deixar somente eu, né? Deixar publicar ali, ou publicar o texto em curso. E isso me fascinou porque eu podia ir escrevendo como se fosse um blog, entendeu? Com a diferença que no blog as pessoas iriam ter que entrar, logar para comentar, e ali os comentários já vinham. E para mim, sempre esse feedback foi bom, eu considerei muito massa. Achei muito bom poder, principalmente quando eu estava em processo de edição, quando eu tinha, né? Nem todos os retornos eu acho que foram bons, assim, que me ajudaram. Eu acho que nisso tudo eu fui aprendendo também a desenvolver um olhar um pouco de seleção de pares, sabe? Quem Tem acompanha os mala que vieram te assediar por causa da coisa da erótica? Isso deve ter, né? sempre tem, sempre tem que vem ou que vem a querer dizer como fazer sem necessariamente tu ter pedido, tu ter perguntado, porque é muito diferente quando tu abre e que tu tem confiança e que tu abre para uma conversa assim, de troca mesmo poética, e isso acontece como que naturalmente. Eu tenho algumas pessoas com quem eu converso sobre poesia e troco muito a respeito, por exemplo.
O Lawrence de Santa Maria é um poeta com quem eu converso e que sempre ele me manda a poesia dele, eu mando, ele também lê e acompanha a minha escrita, é alguém que Sim, interlocução de altíssimo nível, diga-se, né? é Claro que excepcional. é excelente. Gosto imensamente da troca com ele, assim, a poesia dele é excelente também, trabalho de tradutor. Não sou eu que vou falar aqui do trabalho de tradução dele, que é todo mundo sabe, mas especificamente na poesia, que eu, na verdade, a minha troca com ele é muito no nível da poesia. E outras pessoas, a Raquel, que eu citei aqui, tem alguns poetas em que tu não só dialoga, como Sim, que tu recebe os influxos ali, né? exatamente, eu sinto isso com alguns poetas, assim, eu citei o Lawrence, mas poderia citar a, a Raquel, a Micheline Verunsky, que escreve A Orelha ali da Mulher Submersa, a Roberta Tostes Daniel é uma baita poeta, a Ana Martins, eu não chego a dialogar com ela, mas acompanho o que ela escreve, entende? Então, assim, ela tá na minha escrita, ela tá na minha poesia, talvez nem saiba que tá, mas tá. E, e por aí vai, sabe? A Nina também, que eu comentei há pouco. E então, eu sinto que as redes sociais contribuem muito para que a gente encontre essas possibilidades de diálogo. E tanto para a divulgação do trabalho, eu acho que essa coisa do ineditismo do texto, de se trabalhar com a ideia de publicar um texto que não tenha saído em lugar nenhum, nem no Facebook, eu acho estranho, porque eu não compro o livro pelo ineditismo do texto, sabe? Eu penso assim, por que eu compro o livro? Eu compro um livro porque eu quero ter o objeto livro, assim. Então, eu não me importo muito com que o texto esteja ali presente no Facebook ou no Instagram. As pessoas que chegam a mim, chegam muitas através desses canais e, e vão conhecer o livro posteriormente, assim. Então, e além disso, tem toda a riqueza. Eu te conheci, tu, por exemplo, pelo Facebook, né? Então, tem muita possibilidade. Eu tenho explorado ultimamente muito mais nesse sentido, sabe? Do que para acompanhar a notícia ou para acompanhar. Se tornou para mim um material uma ferramenta de trabalho, assim, trabalho de criação poética e revisão poética e troca Eu poética. não fiz a quantificação aqui, mas eu tenho a impressão que talvez tu tenha mais texto nas redes sociais do que propriamente no livro. Quer dizer, Claro, sim. né? Sei lá, não sei dizer quantas vezes mais, mas é bem mais. Quer dizer, tu tá lá colocando as suas coisas lá, e eu concordo contigo, quer dizer, esse negócio de ineditismo, isso é estranho, né? Não, Eu vou comprar teus livros mesmo que tu me diga assim, ó, tá tudo lá. Ok, eu quero o livro, é como tu falaste, né? É importante esse contato aqui, né? e sim, quando eu escrevo no Facebook ou no Instagram, eu geralmente replico as postagens, existe uma dimensão de experimentação que eu me permito ali. E isso no livro é muito mais, embora eu chame de caderno, eu chamo caderno disso, caderno daquilo, numa tentativa de manter o caráter experimental. Um caderno é um caderno como que de estudo, assim, não é que ele é definitivo. Eu nunca quero botar o traço definitivo na minha escrita, eu quero que ela seja algo vivo. E a rede social, esses espaços permitem uma vitalidade também, porque tu vai, tu volta. Eu tenho muito isso de voltar e me incomoda um pouco, para te ser bem sincera, essa coisa do impresso, sabe? Enquanto que essa poder voltar, eu vou publicar de novo e vou mudar tal linha, tal excerto, tal parte. Eu gosto muito mais. Esse é outro fator que me faz usar, por exemplo, esse tipo de ferramenta e preferir até ela do que para a feitura de uma poética do que o próprio livro, por exemplo. Talvez se eu fosse pensar do zero um livro, sem a ajuda disso, fosse
se tornar mais difícil, entende? Hoje, do Ah, modo como eu estou acostumada. muito bem. Mara, eu queria agradecer, sim, de novo, muitíssimo esse tempo que a gente teve aqui conversando. Eu aprendi horrores, né? Mais uma Hum. vez ficou claro para mim que tu tem uma imaginação poética transbordante, é cativante te ouvir, é estimulante te ouvir. Vida longa aos teus projetos. Hum. Espero poder, ao longo dos anos, acompanhar, vamos dizer assim, tudo isso, esse borbulhamento aí se reproduzindo em textos, em produção, etc. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ai, eu que agradeço, Eduardo. Nossa, ficou baita, baita roteiro teu, assim, é muito diferente quando há uma leitura que é funda e que foi a fundo naquilo que tu faz, né? Então, fico muito feliz mesmo e agradeço muito o convite nossa, poderia passar aqui mais um tempão conversando, porque Pois é, mas eu vou ter que dar comida para as cachorras aqui em casa daqui a pouco. Tu acha que vai ter que fazer, né, cuidar das tuas coisas na tua casa também, mas eu fiquei com a mesma sensação. Eu poderia ficar aqui horas e claro. horas explorando essas coisas aqui e não ia faltar assunto, não ia faltar imaginação para a gente tocar, né?